Olá, meus caros, vamos bater um papo aqui referente a alguns pastores famosos aqui no YouTube. E principalmente aí o Júlio César da Santidade e Arrependimento. Também tem um outro tal de Júlio César Magalhães, que é um outro que a gente pode falar também um pouco, dentre outros, que tem canais famosos aí. E não famosos necessariamente porque é algo genuíno, ou de Deus, ou de fato faz alguma coisa interessante. Às vezes é por conta de algumas extravagâncias, alguns sensacionalismos, algumas coisas fora da própria palavra de Deus. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não viso atacar a família desses, muito menos a sua pessoa. Eles podem fazer na sua privacidade o que querem, eles vão prestar conta diante de Deus. No entanto, eu não posso compactuar com determinadas atitudes que podem levar a pessoas a fazer e a pecar e perder a sua salvação. É isso que eu estou falando. A Bíblia diz para nós julgar as profecias, não necessariamente o profeta. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está sujeito ao profeta, ou seja, ele pode controlá-lo. E o terceiro ponto, a Bíblia diz que a pessoa, o ser humano, ele pode ter Deus, ele pode ser temente, mas se ele não vigiar, não olhar, não vigiar e não orar, ele pode cair em tentação, ele pode pecar. Quem está em pé, cuide para não cair. Então um homem, eu, você, qualquer um de nós está suscetível ao erro. Mas há uma diferença de eu cometer um pecado, por exemplo, eu cometi um pecado de fornicação. O pecado se restringe a mim e à pessoa. Claro que vai ter, obviamente, a consequência. Diferente de um pecado que poderia ser uma heresia, que eu espalho para os demais e sirvo como pedra de tropeço, como rocha de escândalo e interfiro na sua salvação, porque as pessoas vão pecar, vão se escandalizar. Tá? Então tudo isso tem que ser analisado. É claro que para Deus pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão, mas temos que observar pela lógica isto. E o que eu viso aqui falar não é para criticar só por criticar. Não é uma crítica destrutiva, ou seja, a fim de acabar com a pessoa, de detonar, de não ter motivo, razão para falar. Mas sim é algo que tem um motivo para falar e que é uma crítica construtiva, a fim de que a pessoa mude algumas coisas para o seu próprio bem. Porque Deus utiliza quem Ele quer, Ele utiliza até uma mula para falar conosco. Eu não sou dono da verdade, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais e nem menos do que você, bem como você comigo, porque diante de Deus nós somos todos iguais. E Deus não faz acepção de pessoas. Não existe pessoas melhores ou piores para Deus. Porque se Deus quiser salvar, Ele salva a prostituta, como salvou aquela, e deixa o santarrão no inferno. Se Deus quiser, Ele salva a Raabe, que fez lá um favor para o povo israelita, e deixa ou abre os sepulcros da terra e deixa a família de Coré sofrer o dano. Então não pense porque a pessoa está no evangelho, ou está calcada na palavra de Deus, ou é um pregador, ou é gente famosa, que ela está com Deus, que ela não vai perder a salvação, que ela não pode servir como um instrumento, não necessariamente do diabo, mas da própria carne, para propagar os desejos carnais ou coisas equivocadas. Não pense. O próprio apóstolo Pedro, que estava com Jesus, deixou o diabo entrar nele. E Jesus repreendeu. Então, estamos suscetíveis. Agora nós temos que prezar pela palavra de Deus. Bom, dito isso, espero ter esclarecido aí. O pessoal que já vê. Olha, ele está falando do pastor Júlio César. Ele é o diabo. Ele não é de Deus. Porque, meus caros, vamos para a Bíblia. Vamos estudar. Jesus disse, o povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Nós temos que examinar as Sagradas Escrituras. Aonde que você encontra na Bíblia que não pode julgar a profecia? Aonde que você encontra na Bíblia que você não pode julgar? Jesus disse, quando foi falado, não julgueis para não ser julgado, é referente ao tribunal, ao sinédrio. E quando for julgar, julgar pela reta justiça e não pela aparência. Eu não estou julgando aqui pela aparência. Está apresentando, a pessoa diz que ela é assim. Ela parece com
uma imagem dessa forma. Então eu estou julgando os casos, os fatos, e não a pessoa. Eu não estou sentenciando, olha, o sujeito já está no inferno, é filho do diabo, como geralmente esses acabam fazendo. Olha lá, ele é rebelde, ele é desviado, já está no inferno. Quem pode ter a petulância de dizer que eu ou você está no inferno? Porque é salvação individual e é Deus que sabe. Deus quiser salvar todos, ele salva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se arrependam. O ato, as obras podem ser condenáveis. Mas, por exemplo, se eu for analisar a vida de Davi, Davi pecou. Muitos poderiam dizer, olha, você já está no inferno, você pecou, foi para o inferno. Mas ele se arrependeu. E aí foi para o inferno? Não, se arrependeu. Dimas ia para o inferno, ó, ladrão, bandido, crucificado com Cristo, outro bandido. Já que os próprios judeus assim pensavam que Jesus era um bandido, né? O santo homem de Deus, o filho de Deus, tratado como bandido. Mas Dimas teve algum envolvimento com alguma ilicitude. Estava ali pagando porque fez alguma coisa. Ao ponto de ele dizer, esse que está aqui conosco nada fez, mas eu fiz. Repreendeu o outro, Gestas. E se arrependeu, alcançou a misericórdia do Senhor. Mas para muitos, Santa Rosa já estava no inferno. Ah, porque não se batizou. Porque ali não é muito claro, né? Dizer que ele se batizou ou não. Muitos podem até pensar que ele já tinha se batizado e então ali reconciliou, mas não é claro. E por aí cria uma série de problemáticas. Dito isto, vamos então falar sobre esses pastores famosos aqui no YouTube. O senhor Júlio César, ele tem algumas obras, algumas, de fato, realizações corretas à luz do Evangelho. Pelo menos aparenta ser um pastor de doutrina, um pastor que ajuda o próximo, um pastor que é humilde, um pastor que vive em obediência e com a sua família e tal. No entanto, todavia, porém, lhe falta, já que ele tem graça demais, ou unção, lhe falta conhecimento da própria Bíblia e também escolaridade para interpretar alguns pontos da própria Bíblia. Porque não pense que a Bíblia é fácil para decifrá-la. Porque já se criou uma série de polêmicas e de mentiras e de escravizações e terrorismo com algumas passagens bíblicas que não diziam nada absolutamente. Ao ponto de eu ouvir no final de semana uma pessoa dizer para mim que Jesus não vai vir. Jesus não vai vir, isso é balela. Eu disse, olha, Jesus vai vir sim. Não é porque muitos preveram que Jesus ia vir, fizeram terrorismo psicológico nas pessoas, nos cristãos, que Jesus não vai vir. Vai vir, mas nós não sabemos no dia e a hora. E nós podemos, obviamente, falecer antes de ocorrer o arrebatamento. Mas não é por conta disso que Jesus não vai vir. Que a palavra dele não vai se cumprir, porque passa os céus e a terra e minhas palavras não hão de passar. Mas é por conta dos escândalos, dos exageros, dos extremismos. O senhor Júlio César tem um porém. O porém dele é o seguinte. Ele diz, eu sou o profeta. Eu sou isso. Meu caro, você não é nada. Sem Jesus você não é nada. E até com Jesus você jamais pode dizer eu sou. Porque o único que tem e pode dizer eu sou é o próprio Jesus, que dizia eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz. Jesus é. Era e é. Nós não somos Jesus. Não somos perfeitos que nem Jesus. Jesus, de fato, disse que o maior profeta foi João Batista. Quem é você, quem sou eu para chegar aos pés de João Batista? Quem somos nós? Pecadores. Ainda mais nesse mundo que vivemos, tão diferente da época que eles viviam, que naquela época ainda tinha um certo respeito na questão dos usos e costumes, no mundo totalmente profano que nós vivemos, e a profanidade está inclusive nas igrejas. Como que nós somos santos? Devemos lutar para ser santo, porque Jesus disse, ser perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. Sem santidade ninguém verá a Deus, é verdade. Mas não venha dizer ou não venha querer passar o rótulo de santidade eterna, absoluta, 100%. Não existe. Porque o próprio João vai dizer o seguinte, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Eu tenho pecado. Eu confesso diante dos homens e principalmente diante de Deus.
já que eu não preciso me confessar diante de um sacerdote, confesso diante de Deus os meus pecados. Peço misericórdia, porque eu não sou santo. Eu quero salvação, mas eu não sou melhor do que ninguém. Isso aqui não é nenhum faz de conta, não. Isso é realmente a minha sinceridade. Aí o sujeito diz, eu sou profeta. Muitos aí estão crescendo os canais por conta de mim. Eu sou eu, né? Deus me abençoa aqui. Aí o canal e tal. Tira esse eu, senhor Júlio César, da santidade e arrependimento. Tira esse eu. Coloca Deus. O que João Batista disse que foi considerado pelo próprio Jesus o maior profeta e que não teria outro. Necessário que eu diminua e que Cristo cresça. Então tira esse egoísmo, porque você não é nada. Coloque isso na tua mente. Porque diante da honra vai a humildade. E por conta da soberba, o que ocorre? Precede a ruína. A soberba precede a ruína. Diante da soberba, Nabucodonosor vou pastar. Isso é para você pensar sobre. Segundo ponto. As extravagâncias no culto. Expulsar demônio de uma maneira diferente, que eu já até falei no canal Conteúdo Edificante. Arco e flecha, parece um índio. Primeiro que a Bíblia nem fala de arco e flecha, né? Ela fala de armaduras de Deus. Ela fala do capacete da salvação, ela fala da espada do Espírito, tudo simbolicamente, não, de fato, literalmente. Porque a guerra que nós temos não é contra a carne, não é contra a sangue, mas sim contra os potestades e principados do inimigo. E como a gente ganha as armaduras de Deus? Por meio da oração e do cumprimento da palavra. E como nós conseguimos vencer essas potestades, esses demônios? Sendo fiel ao Senhor e recebendo assim autoridade para repreender, melhor dizendo, todos os demônios. Repreender. Rápido. Não conversar com demônios. Porque o destaque é Jesus Cristo, não é demônios. A voz da verdade é Jesus Cristo e não o pai da mentira, que é Satanás. Fazer sensacionalismo, para dizer, toca aqui, não toca aqui na minha gravata. Eu sou homem de Deus, eu não sou o diabo. Perguntar para o diabo que você é homem de Deus? Mas que erro crasso, que ignorância da palavra. O diabo vai dizer que você é homem de Deus mesmo. Para cada vez mais você ficar o quê? Estufado, soberbo. Os outros não são, eu sou melhor. E aí você vai caindo da graça. O diabo dizendo que você é homem de Deus. Você cristão, faça essa pergunta. Eu já generalizo para todos. Você quer ouvir do próprio Deus que você é um filho de Deus ou do diabo? Eu quero ouvir de Deus. Porque pelo menos de Deus é a voz da verdade. O diabo me engana. Para dizer que está tudo bem. É assim que muitos estão se encaminhando para o mundo do crime, das drogas, dentro da igreja mesmo. E da prostituição, porque o diabo diz, não, você está com Deus, está tudo certo. Eu já vi gente parecida com Júlio César. Eu tive 2 dirigentes, 2 pastores. A mesma coisa assim. Bem, né? Cheio dos truques, bem cheio das magias, bem cheio de extravagâncias. E hoje, se você for analisar a vida deles, como é que eles estão, nem é bom comentar. Porque, como já disse, a soberba faz o homem pastar. E o diabo trabalha com a soberba, porque foi pela soberba que ele perdeu a salvação. Por isso que Deus se alegra dos humildes. Por isso que Jesus destacou naquela oração do republicano e do fariseu, dizendo o seguinte, esse saiu justificado, o republicano, porque disse, eu não sou digno nem de olhar para o céu, eu sou pecador. Mas o fariseu dizia, não, eu sou melhor, eu dou dízimo, eu jejum 2 vezes, eu faço isso, eu faço aquilo. Terceiro ponto do senhor Júlio César. As coisas para Deus deve ser feita para Deus e não para os homens. Não espere recompensa de homens, mas sim de Deus. Quando vai fazer esmola, doações, não precisa gravar. A não ser que a pessoa queira testificar. Não precisa fazer teatro. Não precisa fazer marketing, melhor dizendo. Porque Deus é que trabalha. E Deus ocultamente vai lhe abençoar. Foi isso que Jesus disse. Quando deres esmola, que a mão direita e a mão esquerda não saiba. Quando for orar, diz, entra na porta do teu quarto, ora e busca a misericórdia do Senhor. Podemos sim ajudar as pessoas, mas não para nos aparecer. Podemos sim até orar ao ar livre, fazer orações, mas não para se aparecer. Tem esse ponto. Outra coisa, o senhor Júlio César, se quer ficar bem, né? Recomendo que
de fato, seja mais humilde e reconheça algumas considerações de alguns irmãos referente a essas temáticas. Porque a gente tem que ser humilde, de fato. Ele disse que tem, e eu vi o último vídeo dele, parece que foi agora há pouco, que tem uma caminhonete aí de 100 mil reais. No outro vídeo disse que era 90, ele já disse que é de 100 mil. E se orgulha, porque tem pastor que precisa pegar dinheiro da igreja para ter uma caminhonete. E ele não precisou, ganhou. Tá, você ganhou do quê? Alguém veio e lhe doou? Cadê o documento de compra e venda da caminhonete? Ou que você está pagando em parcelas? Quem está lhe pagando? Será que você quer ser transparente, seu portal de transparência, que eu até defendo mesmo? Tá, me mostre quem lhe deu. Já que você vai lá e mostra que está ajudando as outras pessoas, então mostre quem lhe ajudou. Hã? Você, mas eu não tirei da igreja. Você está duvidando da minha idoneidade? Não estou duvidando. Só estou querendo saber. E eu não sou contra o sujeito ter pelo menos um carrinho para fazer a obra. Eu não sou contra o sujeito ganhar um pouquinho para viver. Porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Agora eu sou contra o sujeito ter mansão, ter carrão, viver cheio do ouro e não fazer absolutamente nada. Ou se fazer de humilde para ficar rico. Porque existe também esse outro lado, que é muito lamentável, mas perverso. Porque aquele que ainda está lá ligado à teologia da prosperidade, a gente já vê que ele já é realmente um picareta, né? Um mercenário. Não estou dizendo que o Júlio César é. Eu estou dizendo que a pessoa tem que ser sábia. Outra, ele diz que está vivendo num sítio e que lá tem problema com as crianças, que tem escorpião e está difícil, que quer sair e tal. Tá. Você vive de aluguel num sítio e tem um carro de 100 mil? Por que não deu 100 mil de entrada para comprar uma casa? Precisa de uma caminhonete de 100 mil? Não poderia pegar uma usada de 30 mil? 30 mil tem. Tem Pajero de ano de 2004, por aí, muito inteira e muito boa, por 30 mil. Né? Ou qualquer outra, até mais grande, mais barato. Mas tem que ser quase 0 km, se não é 0 km. Né? E aí não tem casa. Mas será que não tem casa mesmo? Cadê o documento que é alugado? Cadê o documento? Cadê a escritura se é comprada? Cadê o documento? Se tem compra e venda, alguma coisa? É assim, ó, eles defendem a transparência, mas não são tão transparentes assim. Inclusive, no último vídeo que ele gravou, agora ele gravou até baixando assim para mostrar os detalhes do sítio, que até parece muito bonito. Mostra. Eu tenho as minhas necessidades aqui no meu canal. Muitos irmãos lá do Conteúdo Edificante já devem saber. Mas eu mostro como é. Eu não tenho nada no meu nome mesmo. E Deus é testemunha. Mas eu não fico fazendo disso também marketing. E o segundo ponto, isso tudo aí. Ou sendo já o quinto ponto, até perdi nos números aqui. Tudo isso que você disser, vai prestar diante de Deus. Né? Por isso que é bom ser íntegro mesmo. Porque a Bíblia diz: ganharás o mundo inteiro, mas perderás a tua alma. E não ganhar o mundo inteiro não é questão de ganhar riqueza, não. É pastor, ganhar muito a alma e a pessoa se engrandecer e perder. Você pode ganhar as almas. Eu sei que o seu trabalho é até interessante para ganhar almas, para tirar do mundo das drogas, da prostituição, de outras coisas mais. Muito interessante. Mas não quer dizer que você está salvo. Não quer dizer que Deus está totalmente contigo. Ou que está tudo 100%. Né? Não vamos exagerar também. Tem que analisar. Porque acontecem os escândalos, os problemas por conta disso. E depois vão parar de apontar. Porque você está apontando aqui, ó. E tem esse dedo apontando para ti, né? Olha, seu rebelde, coisa, e você? E aí, como é que fica isso aqui? Outros aí, esse Júlio Magalhães, com relação ao Júlio César, é muito mais perverso, eu já diria. Muitas revelações, crendices, profetadas, luxo, carrões, ouro. Mas o Júlio César parece que, ou dá a entender que ele está quase chegando a isso, né? Mas não é bom chegar. Que ou é ou não é. Ou até compreendo a necessidade dele, do sofrimento, da esposa, das crianças, que passa sofrimento pelo Evangelho. A gente sabe que nada é fácil. Mas tudo tem que ser com humildade, de fato. Por isso que tem muitos aí criticando, tanto o Júlio César, esse Júlio Magalhães, e dentre outros. Estão no YouTube, parece que são famosos. O mais famoso é Jesus Cristo. E a mais famosa é isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Ninguém pode colocar um tio, acrescentar ou tirar um tio disso aqui.
É que você tem que estar aqui. Por isso que é necessário estudar. Ah, tá falando porque não deu nada, não é pregador, é um ministério fracassado, era da IPDA e tal e tal. Olha, meu caro, eu nunca, no meu caso, né, específico, quis ter fama de pregador ou qualquer coisa nesse sentido. Eu quero é ter a presença do Espírito Santo e a salvação do que ter fama de pregador ou de o homem de Deus, eu. Não, eu quero apenas ser um servo e nada mais. E que isso sirva para você também. Abraço, deixe seu like, comente e até a próxima.